Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa Hightech. Nesse episódio da série Pelo Mundo eu converso com a Carla, que é recrutadora de profissionais da área de tecnologia aqui na Holanda. A prosa está muito boa e recheada de dicas para quem procura emprego fora do Brasil. Passem o café e apruma que lá vem prosa. Então, Carla, muito obrigado por ter aceitado o convite para poder participar aqui do Prosa Hightech. A gente, até agora a gente conversou com desenvolvedores de software, pessoal que está trabalhando pelo mundo aí, e você, nesse sentido, vai ser uma convidada especial, porque você está do outro lado, vamos dizer assim, né? Você é a parte que nos recruta, que nos acha por aí e nos leva para o mundo. Então... Sim, eu cutuco, né? Eu falo... Exatamente. Vem aquele negócio de quem tá dentro da piscina, né? Exatamente. Vem que a água tá boa. Exatamente. Então, assim, antes da gente começar a propriamente falar a respeito de recrutamento e tudo mais, tem um monte de pergunta aqui para fazer, eu gostaria que você me contasse um pouco da sua história também primeiro. Tá. Qual a sua formação acadêmica, um pouco, se você sempre trabalhou com essa área de recrutamento, e também como é que você veio parar aqui na Holanda e etc. Então, fica à vontade. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina. Eu tô aqui na Holanda já fazem 2 anos, um pouquinho mais, na verdade, agora. Sou formada em comércio exterior, mas eu nunca atuei na área, eu fiz estágio de 6 meses. Mas desde o meu último estágio durante a faculdade, eu entrei na área de recursos humanos. Então, eu venho trabalhando com recursos humanos desde 2012. Fiz 2 anos de estágio numa multinacional de home appliances. Depois disso, eu entrei, fui efetivada, vamos dizer assim, na mesma indústria, só num outro segmento. Trabalhei mais 4, 5 anos e dentro dessa minha experiência em RH, eu trabalhei com recrutamento, com treinamento, trabalhei na parte de desenvolver processos mesmo de recursos humanos, né, desde performance, sucessão, pesquisa de engajamento para os colaboradores. Então foi bem... Eu pude aprender um pouquinho de tudo, assim, dentro da RH, então isso foi bem bacana. E em 2018, o meu marido, ele é engenheiro, recebeu uma proposta para vir aqui para a Holanda. Deixa eu adivinhar. Acho que... Ele trabalha na SML. Ele trabalha na SML. Sim, e o mais engraçado é que a empresa que contratou meu marido é a empresa que eu trabalho hoje. Ah, correto. Então, ele entrou como terceiro, né? Ele entrou como consultor o primeiro ano e hoje ele trabalha direto para a SML. Mas aí essa história de vir para a Holanda virou nossa vida de cabeça para baixo. Eu pedi, né, demissão no meu trabalho, vim com a cabeça totalmente aberta, então, na verdade, é engraçado porque eu acho que muitas mulheres se identificam com essa história, né, aqui na Holanda, pelo menos, muitas vieram para acompanhar os maridos, e eu me considero uma pessoa de sorte de ter conseguido trabalhar aqui, porque eu sei que tem muita dificuldade por questão de idioma, formação, às vezes, né, não consegue utilizar a formação no Brasil aqui, principalmente na área de saúde. Então eu considero assim que eu tive bastante sorte, né, de cair num lugar com uma experiência em recursos humanos e conseguir utilizar isso aqui. Entendi. Então eu tô aqui desde de maio de 2018, acabei entrando na área de recrutamento técnico, que não tenho formação nenhuma na área técnica, já tinha feito recrutamento, mas é um mundo bem diferente. Também mudei de indústria, né, de manufatura para consultoria, que também é uma coisa bem diferente, o ritmo, a velocidade, o tipo das entrevistas que a gente faz. Então, eu tive a experiência nos dois, eu consigo fazer essa comparação, assim. Então, mas, enfim, eu tenho gostado bastante, tô 2 anos já, né, na empresa que eu trabalho hoje, e para mim tem sido bastante aprendizado porque, enfim, por mais que eu não tenha me formado na área técnica, eu acabo aprendendo um pouquinho. Ter um marido engenheiro ajuda bastante, porque eu sempre pergunto para ele quando tenho dúvida, mas, enfim, eu também me familiarizei um pouco com a linguagem, né, com o que os engenheiros estão falando. Então, isso é bem, bem bacana. Entendi, maravilha. Só complementando o que você falou a respeito
O nosso caso aqui também é basicamente a mesma coisa, né? Eu também vim trabalhar para a SML. A minha noiva veio comigo e, apesar dela ser engenheira de produção de formação, não é tão simples igual é para nós. Não que seja muito simples, né? Mas para nós que trabalhamos na área de tecnologia, as coisas são um pouquinho mais fáceis, vamos dizer assim, né? Sim. Então, geralmente as empresas só falam inglês, etc. Por caso dela, geralmente elas pediam holandês e até alemão às vezes. Então, ela teve que achar trabalho lá em Roterdã. Nossa. Então, bom, se tem uma coisa boa que aconteceu para ela desde o começo dessa pandemia, foi que ela não precisa pegar o trem mais para ir para Roterdã agora. É longe, né? 1h15, 1h30. Eu acho que dá por aí. A gente mora meio que no subúrbio de Eindhoven aqui, então ela tem que pegar um ônibus para a estação e depois de lá ir para Roterdã. Uhum. Mas é verdade isso. E como é que funciona aí? Você trabalha na MCA, não é isso? Isso, a MCA. Você... MCA em Engineering. Entendi. A MCA, além dela prestar esse serviço de recrutamento, de achar as pessoas que as empresas de tecnologia aqui da região estão buscando, ela também tem algum serviço de ela, vamos dizer assim, o pessoal produz software aí, faz alguma coisa assim, ou é especificamente esse serviço de consultoria e de recrutamento? Tá. A gente já teve alguns projetos internos na área de software. Hoje a gente também tem um projeto interno, mas é na área mecânica. Ah, sim. Então a gente trabalha... A maior parte, né, a gente, para não acharem, né, que a gente tem muitos projetos internos o tempo todo, é algo bem pontual, assim, é quando surge uma necessidade, o cliente vê que a gente consegue desenvolver isso internamente, aí a gente, né, faz um time lá dentro para fazer isso. Mas principal, assim, é outsourcing mesmo, né, buscar o pessoal para trabalhar no cliente. A gente trabalha, enfim, bastante em parceria com a SML, com o Philips, né, com essas empresas aqui na região, e principalmente na área de software, mas também na área de mecânica, parte industrial também. A gente trabalha com um pouco de gestão de projetos, algo um pouco mais na parte, né, até gerencial, assim, mas eu vou dizer assim que 70% é a parte de software, desenvolvimento de software. Entendi. Então, vamos pular para essa parte, porque eu acho que, vamos dizer assim, o que o pessoal vai estar mais interessado realmente é em saber, porque, bom, eu quando comecei só contando um pouquinho da minha história, quando eu saí da faculdade, eu tinha muito interesse em trabalhar fora. Eu já tinha morado fora do país por duas oportunidades. Só que eu tinha ido estudar nas duas ocasiões. E a trabalho me parecia uma coisa assim, inabarcável. Como que eu conseguiria? O que eu ia fazer? E eu tive que, sei lá, procurar muito, pesquisar muito. Eu ainda não sabia como é que eu utilizava o LinkedIn também de maneira mais eficiente. Então, isso para mim foi um terror. Eu demorei bastante tempo, né, procurando. Acabei que um dia eu consegui. Mas eu quero te perguntar o seguinte. Como é que, vamos dizer assim, uma pessoa... Hoje eu sou desenvolvedor de software no Brasil. Tenho, X anos de experiência e estou interessado em mudar de país. Por onde que eu começo? Tá. Eu digo que tem dois tipos de profissionais que estão no Brasil buscando oportunidade. Aqueles que têm cidadania europeia, que facilita muito, e aqueles que não têm. Então, para quem tem cidadania europeia, o processo ele é muito mais simples porque a empresa não tem que arcar com esse custo, que é um custo... Não é muito alto, mas ele é um custo, né, de aplicar para o visto. E querendo ou não, também tem uma... Eu não digo que é uma desvantagem, mas tem um ponto de atenção que o seu visto é atrelado ao seu trabalho. Claro. Então, se você acaba ficando sem um emprego, existe ali um certo, né, momento de estresse para você achar um outro emprego, senão você... né, teria que voltar para o Brasil. E não que seja ruim voltar para o Brasil, mas só porque, né, às vezes você acaba fazendo você constrói uma vida fora do Brasil e aí é mais difícil, né, esse retorno. Sim.
Então, para quem tem a cidadania, eu super recomendo, ou quem tem direito à cidadania, eu recomendo super ir atrás disso, porque abre portas, e confesso que muita gente até coloca no LinkedIn isso, ó, tenho dupla cidadania, eu acho que isso acaba abrindo mais portas. Então, uma primeira coisa que eu falaria é, quem tem direito ou quem tem a cidadania, coloque isso no currículo, coloque isso no LinkedIn, porque, principalmente se for para vir para a Europa, né? Eu estou falando especificamente do mercado aqui. Mas assim, para quem não tem, no caso eu e meu marido não temos. É o meu caso também. A gente está aqui com visto de trabalho e aí a gente teve, assim, para falar bem a verdade, o meu marido, ele não estava procurando, acharam ele. E assim, foi tudo muito rápido, né? Então foi, sei lá, em fevereiro, março ele fez a primeira entrevista, em maio a gente estava aqui. Mas eu sei que essa história não se repete muitas vezes, assim, acho que ele estava meio que, sei lá, foi um encontro de almas ali, porque eu sei de gente que realmente fica bastante tempo buscando. E como recrutador eu posso dizer que o LinkedIn é principal ferramenta. O LinkedIn ele tem que estar atualizado, ele tem que estar com keywords, assim, com as palavras-chave indicando a parte que você realmente está mais familiarizado, né? A parte que você se sente mais se sente mais confortável mesmo utilizando aquelas tecnologias. Então, sei lá, coloca as skills, né, as technical skills, coloca detalhado projetos que você participou, com quais tecnologias que você utilizou naquele projeto, porque a maioria das recrutadores, assim como eu, não tem formação técnica. Então, a gente faz busca por palavra-chave. É o que a gente consegue fazer. E, claro, pela indústria também, né? A indústria também nos dá uma orientada de se faz sentido para a vaga ou não. Mas, principalmente, as palavras, né, as keywords ali no currículo. Então, isso é muito importante. Outra coisa é certificações. Então, se você está aplicando para vagas específicas, por exemplo, a área de teste. A área de teste de software, aqui, não sei se é tão comum no Brasil, mas aqui na Europa é bem comum eles pedirem a ISTQB, né? Um certificado internacional de teste. Sim. Então, tentar entender se as vagas que você está vendo, que você está buscando, elas pedem uma certificação, eles pedem, sei lá, uma certificação em gestão de projetos, ou né, em metodologias ágeis, ou até mais, né, nessa parte de ferramentas mesmo. Então, isso é bem importante, assim, você ficar de olho nas vagas, ver quais são os requisitos e de fato, enfim, se preparar para aquilo, né? Sim. Acho que é muito dessa preparação, assim. E outra coisa que eu acho que é bem importante é a questão de você modificar o teu currículo para vaga. E aí pode dizer, eu vou mentir então que eu fiz tal coisa e não fiz porque a vaga pede que tenha experiência. Não é isso. A questão é que tem algumas, né, o currículo, eu tenho um currículo que ele é standard, eu tenho lá um currículo que são as minhas experiências e uma frase só para explicar a minha responsabilidade. Mas claro que se eu vou aplicar para uma vaga de treinamento, eu vou focar mais na experiência que eu tive de treinamento, eu vou colocar mais keywords lá, eu vou colocar mais detalhes dos projetos que eu né, entreguei naquele momento da minha carreira. Então isso é muito importante, você saber quais são os requisitos da vaga, tentar ver daqueles requisitos, realmente, eu imprimo a vaga, eu né, faço uma marcação ali, quais são os pontos que eu me considero qualificada, e aí eu vou colocando, né, customizando o meu currículo para deixar claro para os recrutadores que eu tenho qualificação naqueles pontos que a vaga está pedindo. Então, eu sei que atualizar currículo não é uma coisa muito legal. Não. Eu sei que é um negócio bem... vai dar um trabalho, você tem que pensar ainda mais em inglês. Sim. Ainda mais que você tem aquela preocupação de que tem que caber em 2 páginas, tem que caber em 1 página. Então,
Aqui para o mercado europeu isso não vale tanto. Claro que você não vai fazer um currículo de 7 páginas, mas no Brasil eu percebo que a gente tem muito mais essa ânsia para fazer um currículo que cabe em 1, 2 páginas. E aqui não tem essa restrição tão grande. Eles preferem que você tenha um currículo um pouco mais extenso, que traga um pouco mais de informação, para que eles consigam, de fato, analisar no papel. Então, acho que isso também acaba sendo uma dica aí para quem está aplicando para vagas no exterior, que talvez não fica tão preso ao número de páginas, mas também, né, consiga dar informações assim, não precisa escrever um textão para cada numa das vagas, mas de fato trazer um pouco mais de informação mesmo, não só 1, 2 linhas para cada cargo, por exemplo. Sim, faz um certo sentido, né? Até porque, se a gente for parar pra pensar, você está tentando contratar uma pessoa do outro lado do mundo que não fala a sua língua, que tem uma cultura diferente. Eu acho que faz um pouco de sentido pensar que é melhor dar um pouco mais de informação, talvez, no currículo do que se você estivesse aplicando para uma vaga diretamente no Brasil, certo? Sim. Querendo ou não, eles precisam... É um risco para eles também, né? Sim. A gente tem que entender que, para eles, assim, eles vão pagar um deslocamento. Muitas empresas, né? Não tô falando todas, mas a maioria dá uma ajuda de deslocamento, faz o sponsorship do visto. Enfim, tem uma série de custos, né? E aí a empresa, ela quer, claro, filtrar os melhores currículos. E claro que tem toda uma etapa ainda, né, de entrevistas e tudo mais, mas eles já querem, de certa forma, garantir que aquelas pessoas que eles estão considerando para o processo realmente tenham a qualificação que eles estão buscando. Sim, sim. E você comentou a respeito do LinkedIn, eu lembrei também, esse negócio de atualizar currículos realmente é um saco. Eu lembro de fazer isso muito, mas depois que eu descobri que as coisas estavam... Tudo girava mais ou menos em torno só do LinkedIn, é óbvio que, no final das contas, eu vim para a SML não aplicando pelo LinkedIn, eu apliquei direto pelo site. Mas esse negócio do LinkedIn de você poder deixar um currículo lá, ou então de poder... procurar as vagas tudo num lugar só, isso facilita tanto a vida, tá? Porque primeiro que às vezes você nem sabe que a empresa existe, né? Acho que é o caso da SML também, né? Eu acho que muitas das pessoas que vieram trabalhar aqui sequer sabiam que a SML existia. Exato. Né? Eles até fizeram uma piada no Instagram oficial deles um tempo atrás aí, que a SML era a empresa de tecnologia mais importante que ninguém nunca ouviu falar. Eles mesmos sabem disso. Então, isso facilita muito, né? Então, depois que você aprende a usar isso aí corretamente, eu acho que faz uma diferença enorme. Mas eu queria aprofundar um pouco mais nessa questão do LinkedIn. Como que é o LinkedIn versão do recrutador? Ele tem alguma diferença? Assim, o layout é diferente? Como é que funciona isso, assim? Porque você falou das palavras-chave, porque eu imagino que quando você faça uma busca aí no seu LinkedIn, o algoritmo de busca do LinkedIn, ele vai buscar pelas palavras que estão no summary, que estão na descrição das suas experiências e coisas do tipo, não é isso? Explica para nós aí, dando uma aprofundada, então, até mesmo vamos dizer assim, um tutorial de iniciantes de como deixar o seu LinkedIn nos trinks. Tá. O LinkedIn, vou falar das ferramentas de busca que eu uso, assim, no LinkedIn. Quais são os filtros, né, que eu uso no LinkedIn. Então, eu uso principalmente, e eu acho que isso é meio que geral, assim, né, meio que prática de todo mundo que trabalha com recrutamento. Então, primeiro, eu filtro por indústria. Porque normalmente, para as indústrias de manufatura, né, de eletrônica e tudo mais, eles não consideram, por exemplo, que a área financeira é muito interessante para eles, ou que a área de e-commerce é muito interessante, porque tem muita diferença, né, do tipo de informação, do tipo de, enfim, de complexidade que eles entendem, assim, né, claro que depende muito do setor. Então, eu normalmente filtro pelo tipo da indústria.
Então é importante, né, que você coloque lá qual que é o tipo da indústria, linkar corretamente a empresa que você trabalha, né, com a página. Muitas empresas têm página no LinkedIn, né? Sim. Então, linkar mesmo com a página da empresa. A questão do idioma, eu sempre filtro pela questão do inglês, pelo menos nível profissional, né, que precisa. Eu filtro pelos anos de experiência, porque cada vaga também tem, né, um requisito. Normalmente são vagas de pelo menos 3 anos de experiência. Formação, então, se né, bacharel, mestrado. A gente também usa bastante keywords, então as keywords, principalmente qual a tecnologia, qual é a linguagem de programação, quais são os softwares que a pessoa usa, sei lá, para controle de versão, enfim, para gestão para né, comunicação do time. Então, né, que tipo de ferramentas que essa pessoa tem. A certificação, que nem eu falei, né? Algumas vezes, dependendo dos requisitos da vaga, eu também uso. Deixa eu ver. Acho que esses são os principais, assim. Eu vou abrir aqui a minha busca, que daí eu já falo alguns outros. O título. O título também é um importante, porque eu busco por exemplo, assim, Software Engineer ou Embedded Software Engineer. Então, o título que você dá para o teu trabalho, às vezes as empresas, elas colocam um nome qualquer, tipo, sei lá, desenvolvedor de produto 1. Sim. Mas, na verdade, o que você faz é desenvolver software. Então, vale mais a pena você manter o teu cargo, né, o que é de verdade, do que o nome que a empresa dá. Às vezes a empresa chama analista 1, e isso para o recrutador não diz nada. Então, é importante também que isso esteja claro. Sim. Outra coisa que eu acho sensacional é o Open to Work. Então, você pode deixar no teu currículo que você está aberto para novas oportunidades. E isso é maravilhoso, porque o recrutador, quando vai conversar, ele já sabe que você está aberto para novas oportunidades. E, inclusive, eu consigo filtrar por pessoas que estejam abertas a novas oportunidades. Então, isso facilita bastante a vida do recrutador. Sim, entendi. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, que é uma pergunta que muita gente já deve ter pensado nela. Quando você faz essa busca, no seu LinkedIn, óbvio, você tá lá escrito lá, trabalho para MCA, etc. O LinkedIn vai te mostrar alguém da MCA que tá aberto para novas vagas? Não, já testei. Eu já testei, não aparece. Ufa. E o LinkedIn, ele até fala, né, que eles não podem garantir que essa informação não vai, mas eu acho que é muito mais porque, assim, eu posso conhecer alguém que tenha o acesso e aí eu posso ter, né, de alguma forma ter acesso a essa informação. Uhum. Mas não, assim, se eu buscar um par meu da MCA, eu não vou ver que ele tá aberto. Sim, ok. Tá. Bom, você estava falando então do título, né? É verdade, isso aí é uma coisa que eu faço. Na SML, o meu título do meu trabalho não tem nada a ver com o que eu coloco no LinkedIn. Eu, de fato, coloco Software Engineer lá. E eu tô feliz aqui que você tá falando esse monte de coisa e por enquanto meu perfil tá bom, tá bom. Eu acho que o principal, assim, é você de fato ver o que o mercado pratica de nome, né? Quais são os nomes mais comuns no mercado e aí adaptar o teu nome, porque realmente tem empresas que elas não se preocupam tanto com o nome que vai sair lá na tua folha de pagamento, né? Para eles, tanto faz se é analista 1 ou se é engenheiro de software, né? Então, exatamente. Acho que isso é bem importante. E agora, olhando todas essas características que você listou aí, qual você diria que é o peso de cada uma? Obviamente tem coisas mais importantes do que outras aí no meio, assim, o que é, vamos dizer assim, primordial e o que seria, assim, um bônus? Se a pessoa tem isso aqui no LinkedIn dela, é legal, se não...
ela pode compensar de outra maneira, assim, quais seriam o peso que você dá para cada uma dessas coisas? Analisando o currículo somente, né, antes de conversar com a pessoa. Tá. Eu acho que, bom, falando de qualificação, eu diria que ter o estudo, né, pelo menos um bacharel, preferencialmente um mestrado, que você já deve ter percebido que o pessoal aqui valoriza bastante o mestrado. Uhum. Então, acho que questão de formação é muito importante. Aqui é o que eles avaliam bastante. Outra coisa, eles não valorizam estágio aqui. Eu já notei que eles contam experiência a partir da formação. Então, se formou em 2015, vai contar experiência a partir de 2015. Então, isso, pra gente que é do Brasil, é puxado, né? Porque a gente sabe que estágio no Brasil não é qualquer estágio, né? Acho que a maioria Sim. que trabalha no Brasil, eu converso com bastante gente que fez estágio e tinha um projeto inteiro na mão. Então, isso acaba contando, não contra a gente, mas, né, de certa forma, é uma pena que não considere aqui. Uhum. Mas, assim, questão do LinkedIn, que eu acho que ganha mais pontos, é realmente um LinkedIn com as experiências. Eu vejo muito LinkedIn, muito perfil com só o nome do cargo, o nome da empresa, data que entrou, data que saiu. Uhum. E, às vezes, uma linha ali dizendo, eu era responsável por desenvolver o software X. E isso não me traz informação suficiente. Então, muitas vezes eu acabo até entrando em contato com pessoas que têm um LinkedIn assim, porque eu falo, bom, é o que tem, né? Pode ser que seja exatamente o que eu tô precisando, pode ser que não. Mas acaba, perdendo tempo tanto do recrutador quanto do candidato, porque, poxa, ali eu vou conversar com a pessoa e eu falo, não é bem o que eu preciso. Ou até na hora de mandar a mensagem, às vezes eu mando mensagem já com a vaga. Aí eu acabo otimizando o tempo, porque eu tô mandando, essa aqui é a vaga, eu não tenho muita informação, a tua experiência, veja se é algo que é relevante para você. Então, acho que pra mim o que mais faz brilhar o olho mesmo é ver aquele currículo com as experiências, né, certinhas, com as palavras-chave, né, tipo, quais softwares que eu utilizava, quais linguagens de programação que eu utilizava, ou quais ferramentas, né, estavam ali no dia a dia. Então, isso pra mim é o que mais conta pontos. E não mentir, né, porque eu já vi alguns currículos, alguns perfis que a pessoa coloca, por exemplo, que tá na Holanda, mas aí no emprego atual tá lá, sei lá, no Brasil. Entendi. E aí... Ou então coloca que ainda está trabalhando na empresa, mas na verdade não está. Então, acho que isso é bem importante, assim, enfim, para mim, quando eu ligo para uma pessoa e a pessoa, pois eu não atualizei, tudo bem, não atualizou, talvez não estava... Mas se a pessoa está procurando emprego, o LinkedIn tem que estar atualizado, então sim, que dá uma... Eu perco um pouco da credibilidade, assim, sabe? Quando eu vejo que tem uma mentirinha ali no meio. Claro, né? Tem que ter honestidade, isso é imprescindível, né? Até porque dependendo do que a pessoa tiver... do que ela estiver omitindo ali, né? Pra gente não usar uma palavra tão... Sim. O que a pessoa estiver omitindo, invariavelmente só vai acabar vindo à tona em alguma etapa da entrevista, né? Então... E eu acho que não deve ter nada pior do que você tá fazendo uma entrevista de emprego e o seu futuro empregador ter uma imagem de que você é um mentiroso, né? Isso não deve ter nenhum ganho nisso aí. Agora, falando, você falou, né, nas palavras-chave, o que o pessoal coloca como na experiência, etc. Eu vejo que, isso está muito em voga, acho que no mundo todo, nessa questão de desenvolvimento ágil, todas essas coisas. Isso já é praticamente um padrão, assim, né? Eu acho que todo mundo pede isso, né? O que você poderia me dizer a respeito disso? Tem muitas empresas que elas pedem, mas ainda não estão utilizando. Então, para mim,
não é um hard skill, não é uma coisa que eu vou rejeitar um candidato porque ele não tem experiência com, né, metodologias ágeis ou com alguma coisa muito específica, né, muito... é importante, mas também é a forma de trabalho, né? A pessoa consegue se adaptar à forma de trabalho. Eu acho que o que acaba eliminando, né, rejeitando o candidato, assim, né, eliminando o candidato do processo, é muito mais a falta de experiência com alguma tecnologia específica. Ou eu vejo muitos candidatos sendo rejeitados ali na MCA, né, que é porque não tem X anos de experiência com C++, ou não tem experiência com, sei lá, na área de mecânica ali com Unigraphics, para fazer a parte de desenho. Enfim, então eu vejo que aqui eles levam muito a sério essa questão de pré-requisitos, né, de ferramentas e tudo mais. Eu acho que no Brasil a gente é um pouco mais... Tá, beleza, isso é um negócio que eu ensino. Pelo menos eu percebo essa diferença grande, assim. Eu trabalhei, né, no recrutamento no Brasil, a gente falava, pô, é legal que tenha, né, já vai entrar jogando, mas se não tiver, tudo bem, a gente treina, vai dar, né, 1-2 meses ali pra treinar e vai, né, a gente contrata mais pela atitude, vamos dizer assim, né? Entendi. Eu vejo que aqui eles eliminam muito mais candidato por hard skills, assim, e aí depois eles vão refinando na etapa de entrevista pelas soft skills aí, no caso, né? Entendi. E falando nisso, falando em soft skills, eu na última conversa que eu tive com o Pedro, que ele trabalha na Escócia, ele tá atuando lá, ele é desenvolvedor de software também, mas ele faz serviço de engenheiro de projeto, ou engenheiro não, gente, Gestão? Gestor de projeto, esse tipo de coisa. E ele falou que uma das coisas, vamos dizer assim, uma das qualidades que ele adicionou quando ele assumiu esse cargo lá foi que é o traquejo social com o cliente, com os funcionários dentro da empresa, que ele me disse que as pessoas eram muito cruas, vamos dizer assim, né, no trato. Então, hoje em dia também é uma coisa que é imprescindível, né? O que você fala? Como é que você... Quando eu vou chegar mais depois nessa parte de como é que é a entrevista mesmo, mas o que você poderia dizer, assim, o que as pessoas podem colocar como soft skills, assim, como é que elas demonstram isso no currículo, vamos dizer assim? Tá. Bom, no currículo é difícil a questão das soft skills, porque, sendo bem sincera, eu não conheço nenhum recrutador, vamos dizer assim, né, que vai ligar para um candidato por causa das soft skills que estão no currículo. Claro. Eu acho que a motivação, aqui eles às vezes, algumas vagas pedem a carta de motivação, né, bem comum. A carta de motivação, eu sei que tem muitas empresas que leem, e aí eu acho que ali é uma boa oportunidade para colocar um pouco das suas soft skills, porque eu acho que ali você consegue, de certa forma, eu acho que diferente de você se vender e falar das suas soft skills, eu sou dinâmico, eu sou... eu resolvo o problema, né, em vez de eu sou bom comunicador, eu acho que você tem que colocar exemplos práticos. Então, por exemplo, a minha carta de motivação, eu coloco lá, né, um pouco da minha experiência, por que eu acho que eu sou um bom fit para aquela vaga, e aí eu coloco 3 ou 4 projetos que eu desenvolvi com resultados, né, um pouco mais ilustrando assim, tá, eu sou boa em resolver conflitos. Qual foi o conflito que eu resolvi? Eu sou boa em, sei lá, entender qual que é a necessidade do meu cliente. Qual foi a necessidade que eu identifiquei? Como é que eu tratei essa necessidade? O que eu desenvolvi para aquele cliente? Então, acho que isso é a melhor forma de você, de certa forma, né, vender as suas soft skills e mostrar, né, as soft skills. Então, acho que
Claro que, né, se você quiser colocar lá no teu currículo uma frase dizendo, eu sou, né, um profissional assim, assim, assado, com habilidade nisso, nisso, aquilo, tudo bem, né, uma frase ali de introdução no currículo, ou até no final do currículo, acho que não vai machucar ninguém, mas o que vai fazer, né, realmente o filtro das soft skills é a entrevista, e a carta de motivação também é uma porta de entrada, vamos dizer assim, né? Porque ali você consegue, através de projetos e coisas que você desenvolveu, mostrar que você teve a oportunidade de desenvolver aquela habilidade, ou, né, aquele conhecimento, né, específico, porque é um projeto, uma coisa prática, né? Se você não tivesse aquela habilidade, você não teria conseguido entregar aquele projeto. Então, acho que isso acaba contando mais para a carta de motivação do que para o currículo mesmo. Concordo, e de fato eu estava até esquecendo porque realmente no Brasil não é muito comum, né, que as empresas peçam a carta de motivação, né? Não. E é uma boa oportunidade para você, para o candidato expor esse tipo de coisa, né? Como você falou, às vezes só você colocar lá sou dinâmico, resolvedor de problemas, alguma coisa assim, né? Parece que soa um pouco estranho, né? E você, na carta de apresentação, você tem um pouco mais de liberdade, né? Você pode narrar o acontecimento e demonstrar na prática como que você fez, como que você utilizou aquela determinada habilidade. Então, bom, beleza. Então vamos imaginar aqui uma situação. A Philips ou a ASML chama... Aliás, eu quero saber como é que isso funciona também. A Philips ou a ASML precisa de alguém. Eles precisam de alguém lá pro cargo de software engineer, para, sei lá, alguma coisa lá. E aí, como é que funciona? Eles ligam pra MCA e falam, MCA, tô precisando de um desenvolvedor de software C++, com no mínimo 3 anos de experiência, que tenha formado em X, Y, Z. Como é que funciona? Isso me explica melhor como é que funciona esse processo do seu lado aí. Tá. Normalmente, eles abrem a vaga primeiro, pelo RH lá da Philips, ou RH lá da SML, né? Então, isso não é sempre, mas muitas vezes eles abrem a vaga primeiro, né, no RH interno da empresa. E aí, o recrutamento deles, né, eles às vezes vão tentando achar ali por eles mesmos, e aí, ao mesmo tempo, eles entram em contato com consultorias como a MCA e outras, né, mas aí eles vão, normalmente, quando eles não conseguem encontrar o profissional ali, né, internamente, ou a partir de um recrutamento interno, eles abrem então para as consultorias. Quando eles abrem para as consultorias, eles normalmente colocam num sistema. Isso eu tô falando das empresas grandes, tá? Eles têm um sistema, enfim, que aí todos os fornecedores, vamos dizer assim, né, têm acesso àquele sistema, e aí você vê lá, poxa, abriu uma vaga de software engineer. Os requisitos são esses e, né, precisamos achar alguém com tal experiência. Então, a gente recebe notificação no e-mail lá da MCA dizendo, abriu essa vaga. E aí a gente começa a fazer busca, né? Às vezes no pipeline que a gente já tem de pessoas que a gente já está conversando, às vezes no LinkedIn de pessoas novas que a gente, né, vai conhecer, a gente abre a vaga também às vezes no LinkedIn, no site da empresa, para ir buscando candidatos. Empresas menores... Desculpa, você quer perguntar? Só uma pergunta. Vocês... isso acontece totalmente sob demanda? Sempre quando vem uma vaga nova, vocês vão procurar do zero, vamos dizer assim? Ou vocês têm um banco de candidatos aí, vamos dizer assim, que vocês já pesquisaram anteriormente? A gente tem um banco. Sim. A gente chama de recrutamento proativo. Entendi. Que a gente não tem a vaga, a gente sabe que é uma vaga recorrente, a gente deixa a vaga online, as pessoas vão se aplicando. Quando a gente conversa com o candidato, normalmente a gente fala, essa é uma vaga que não tá aberta no momento, mas é uma vaga que tem com certa, né, frequência. Então, no momento que essa vaga abrir, a gente vai considerar o teu currículo. Então, assim...
né, no site não tem como o candidato saber se é uma vaga proativa ou se é uma vaga reativa, vamos dizer assim, mas no momento da entrevista, normalmente a gente deixa isso mais claro, até para gerenciar a expectativa, né? Eu acho que isso também é importante. E aí, a questão da vaga mesmo, né? A gente vai... digamos que a gente já tenha lá no nosso pipeline alguns candidatos que a gente acha que possam ser interessantes para a vaga. E a gente já imediatamente encaminha, né? Claro, liga para o candidato antes, né? Fala, surgiu essa vaga, você ainda tem interesse, você ainda está disponível, faz aquele check antes, né? Para não correr o risco de repente, a gente compartilhar um currículo e a pessoa já nem está mais procurando, né? Então, a gente faz esse check, manda o currículo para a SML. A SML, na verdade, não é nem o currículo, né? A gente tem um outro formato ainda, que é um Competence Profile. Isso porque a gente tem que manter um padrão, né? Os próprios clientes exigem que a gente mantenha um padrão. Então, a gente tem esse padrão e a gente manda esse Competence Profile que a gente chama para o cliente. E aí, claro, passa por um filtro antes do RH do cliente. Eles já vão rejeitando ou aprovando os candidatos no próprio sistema, né? Dando já alguns motivos porque que eles acham que não é um fit, né, para vaga. E aí a gente vai recebendo feedback, retornando para os candidatos que a gente, né, aplicou para a vaga. E aí depois desse filtro do RH, o RH encaminha esses currículos para os gestores, né, para o gestor da vaga. O gestor da vaga também vai revisar os currículos. E aí, com isso, vai mudando o status no sistema, né? Vai revisão do RH, revisão do manager, e aí depois shortlisted, né? Foi convidado para uma entrevista. Eles vão atualizando esse status também no sistema e a gente vai recebendo as atualizações e atualizando também o candidato, né? De todas as etapas aí do processo. Então, assim... Mais ou menos é assim que acontece com as empresas grandes, né? Com as empresas menores, aí é telefone mesmo, não tem sistema, a maioria é mais... E também a MCA tem um papel de buscar essas oportunidades, né? Porque esse é o business, né? Esse a gente tem que buscar novos clientes, a gente tem que entender quais são as novas demandas do mercado. Nem sempre a empresa X lá vai lembrar, tem a MCA lá que faz o processo. A gente tem que entender e falar, olha, a gente está aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, sempre manter esse relacionamento também com eles, para garantir que toda vez que eles tiverem uma vaga, eles vão lembrar da MCA para, né, buscar esses candidatos. E tem outra que às vezes eles nem têm vaga e a gente, né, fala, a gente acabou de fazer a entrevista com essa pessoa aqui, a gente viu que vocês não têm vaga, mas de repente vocês podem criar uma oportunidade para ele ou para ela, porque realmente é um ótimo perfil. Então a gente também tenta criar essas oportunidades dentro dos clientes que a gente trabalha. Entendi. Nossa, é muita etapa. É bastante. Mas eu sou curioso para saber o seguinte, você diz que antes de passar para frente, você faz uma ligação pro possível candidato, futuro empregado. Nessa conversa, você tá só querendo fazer um check se a pessoa tá viva, se ela é quem ela tá dizendo que ela é, esse tipo de coisa, ou você chega a fazer vamos dizer assim, uma mini entrevista, alguma coisa assim, fazer algumas daquelas... A propósito, eu também gostaria de perguntar também, se ainda tá na moda fazer aquelas perguntas, qual a sua me fala pontos fortes. Pontos fortes e pontos... De onde você quer estar daqui 5 anos. Isso, se você fosse um animal, que animal você seria? Tá, olha, eu faço uma mini entrevista, uns 30 minutos, 40 minutos mais ou menos, e é mais para entender, assim, a parte... Não vou dizer a parte técnica, porque eu não consigo julgar ninguém tecnicamente, né? Eu não consigo
fazer isso, mas para pelo menos entender o contexto. Tá, você trabalha na empresa X, o que você faz na empresa X? Qual que é a tua responsabilidade? Qual que é o tamanho do time que você trabalha? Eu não conheço todas as empresas do mundo, então também tem que perguntar o que a empresa faz. Então eu tento entender pelo menos o contexto, né, que ele ou ela, né, estão inseridos. Eu tento entender quais são as ferramentas que eles estão utilizando, enfim, as palavras-chave, né, que a gente já viu no currículo, mas eu quero entender realmente, mas você tem C++ no teu currículo, onde que você usou C++? Por quanto tempo você usou C++? É uma linguagem que você quer continuar utilizando? É algo que você gosta de fazer? Então eu tento validar esses pontos durante a entrevista, normalmente a minha entrevista ela começa com eu me apresentando e depois eu peço para o candidato, né, também se apresentar, para falar um pouco, né, da história mesmo, formação, enfim, às vezes até alguns falam da família, já falam da motivação, por que está buscando a vaga. Então, depende muito, mas eu abro esse espaço também para o candidato, né, falar. E aí depois eu vou para as perguntas, vou orientando, né, a conversa para o caminho que eu quero que ela siga, assim. Então, normalmente é uma validação, um check ali para antes, né, do business manager conversar com a pessoa. E também eu avalio a questão da comunicação, porque tem vezes que o candidato não vem preparado, né, para uma entrevista e a parte da comunicação ela é muito importante na entrevista. Então, a questão da comunicação, da motivação, então tem muita gente que pergunta 500 vezes na entrevista qual que é o salário, Então, eu já sei que a motivação daquela pessoa é o salário e nem sempre é o que a gente está buscando num candidato, né? O salário é importante, mas a gente vai conversar sobre isso em algum momento. A gente não precisa já começar, né, e perguntar essa ansiedade pelo salário, porque antes do salário tem que ser uma oportunidade que faça sentido para o candidato. E o candidato também tem que fazer sentido para a vaga. Então, eu tento entender isso, assim, a motivação, a questão do conhecimento, né, do contexto que a pessoa está inserida, e aí também é um pouquinho da parte, eu não vou dizer que eu testo soft skills, porque eu estaria mentindo, eu não faço perguntas, por exemplo, qual foi o projeto mais desafiador que você participou? Por que foi desafiador? Você já teve que entrar em algum conflito? Como que você gerenciou esse conflito? Então eu não faço entrevista comportamental, eu já fiz na outra empresa, quando eu trabalhava no Brasil, mas em consultoria é o que eu falei, velocidade, tem muito essa questão de a vaga abriu hoje, amanhã a gente já tem que estar com currículos prontos, então a gente não tem tanto tempo para fazer isso, e também, querendo ou não, isso compete à empresa, né? Isso compete à SML ou à Philips, porque eles vão entender o que é importante para aquela vaga, né? Que tipo de soft skills não podem faltar num candidato para aquela vaga. Então, isso a gente acaba deixando para o cliente fazer realmente. Sim. E você mencionou uma coisa que eu acho muito importante, que às vezes as pessoas esquecem, principalmente quem vem dessa área onde a gente trabalha aqui na área de tecnologia, é realmente essa parte, especialmente dentro da parte de soft skills, que é a parte de comunicação. E você disse que faz uma avaliação dessa parte. Quando você está conversando com a pessoa, que tipo de coisa você está observando assim, na comunicação, para dizer se ela está apta ou não está apta, o que ela precisa melhorar, etc. Tá. Eu acho que a comunicação assim, tem inglês, né? Tem realmente, às vezes tem candidatos que é muito difícil de entender o que o candidato está falando. O meu inglês, ele não é perfeito, longe disso, mas a partir do momento que eu tenho dificuldade para entender um candidato, eu percebo que ele não está preparado, né, para seguir nas próximas etapas, porque se eu não estou entendendo, possivelmente meu colega não vai entender e o entrevistador da SML também não. Então, ali já para mim o processo meio que para ali. Outro ponto às vezes o candidato está num nível de energia que ele
ele fala assim o tempo todo e vai diminuindo a voz. E aí, aquilo, assim, a pessoa, querendo ou não, ela precisa se preparar pra mostrar que ela quer aquilo, né? Que ela quer entrar naquele trabalho. Então, se a pessoa mantém aquela... Não demonstra essa vontade, essa energia na voz mesmo, no tom, na altura, né? E acaba sendo mais difícil para eu entender, mas a pessoa tá querendo mesmo essa vaga ou não. Então, acho que demonstrar essa energia, essa vontade, ela é importante. Outra coisa é assertividade. É você responder o que foi perguntado. É você sempre ter em mente, quando você começa a responder, né, a pergunta, sempre manter em mente ali, a pergunta é essa, no final do meu speech aqui eu tenho que ter respondido essa pergunta. Uhum. Você não precisa ser tão, né, monossilábico, né, não precisa ser tão extremo, sim, não. E tem também candidatos que o problema da comunicação é esse, né, de não conseguir manter essa conversa mesmo, né? Porque pra mim a entrevista é uma conversa. Sim. E aí, às vezes, é muito difícil conseguir tirar a informação do candidato, assim. Eu pergunto alguma coisa e vem sim, não. Então, eu fiz isso. E aí é difícil você manter, né? Então, isso também é um ponto de atenção. Mas a questão de você realmente responder a pergunta, de você, né, focar, né, naquela resposta, né, dar exemplos e tudo mais. Eu acho que outro ponto importante agora me fugiu. Eu acho que era mais questão, assim, de assertividade mesmo, assim, de conseguir manter o foco da entrevista. Você pode contar uma história, mas lembrar-se de fechar a história respondendo a pergunta, né? Isso. É lógico que às vezes precisa de um contexto. É interessante que você deu o contexto da resposta. Então, só pensando bem aqui, só resumindo o que você disse, não ficar nem enrolando demais e nem responder com sim ou não. Isso é uma resposta muito curta. Eu acho que tem um outro ponto que era até isso que eu tava tentando lembrar. Não ir tanto no nível técnico. Dependendo, claro, se for essa primeira entrevista, por exemplo, você pode até perguntar para o recrutador, até que nível eu posso ir? Porque às vezes o candidato, né, a candidata, eles têm tanta paixão por aquele tema e gostam tanto daquilo e já querem mostrar tudo o que eles sabem, né, naquele software, naquele problema que eles resolveram usando X, Y, Z tecnologias, e eu fico assim, é muito bom que você tá querendo compartilhar essa informação, mas infelizmente eu não consigo julgar se isso é difícil, se isso é fácil. Então, eu acho que isso é muito bom você entender o contexto, né? Sim. O candidato tem que entender o contexto, de repente até perguntar pro recrutador, até que nível você quer que eu vá? Você está familiarizado com termos técnicos? Então, ou até tentar, de alguma forma, explicar mais simples, sabe? Que nem se explica pra criança alguma coisa, assim. Porque é mais ou menos isso, assim. E eu percebo que tem muitos candidatos que eles conseguem fazer eu entender um negócio que, se eles explicassem de um jeito técnico, eu não entender nada. Mas o jeito que eles explicam, faz sentido. Então, acho que é a leitura do contexto mesmo, que também faz muita diferença. Entendi. Maravilha. Eu acho que isso é uma dica importante pro pessoal que tá buscando esse tipo de coisa. Tá buscando esse tipo de oportunidade. E agora você falou a respeito da questão do inglês. Você entrevista muita gente do Brasil, eu imagino. Agora tem pelo menos aqui na nossa região, tem bastante brasileiro, né? Agora, nesse momento. Aí você entrevista gente de outros países também, que eu imagino que também não tenham o inglês como primeira língua. Comparando os brasileiros com essas outras pessoas que são desses outros países, que também não têm o inglês como primeira língua, como é que a gente fica? Olha, eu já conversei com bastante gente que fala inglês muito bom no Brasil. E conversei com gente de diversos lugares, Turquia,
Dinamarca, Suécia, Itália, Alemanha. Então, eu já conversei com gente de muito lugar, até, né, países asiáticos. E, assim, não vou dizer que brasileiro sai perdendo, não mesmo. Já fiz entrevistas com pessoas não brasileiras que eu tive que falar, olha, me desculpa, mas eu não consigo te entender. Eu não consigo, assim, não tem como a gente continuar a entrevista, porque eu não falo o seu idioma, você não fala o meu e o inglês não está acontecendo. Então, eu acho que acho que o brasileiro tá bem preparado, assim, na questão do inglês. Eu fico, às vezes, muito triste de ver que, às vezes, eu vejo alguns currículos ótimos no Brasil, eu vejo alguns currículos que eu falo assim, nossa, como eu queria, né, que eu pudesse trazer essa pessoa, e às vezes eu mando mensagem e a pessoa não tem inglês. Então eu falo, puxa, que pena, porque com certeza esse currículo aqui ia ser contratado. Então, é uma dica que eu dou pra todo mundo. Com que frequência que isso acontece? Você... Não, assim, não com muita frequência. Agora, pra ser bem sincero, faz um tempo que eu não tô focando tanto no mercado brasileiro, pela questão de toda a pandemia que tá acontecendo, né? E a gente tá com uma restrição, eles estão focando bastante no mercado aqui europeu. E quando eu falo mercado europeu, não é contratar europeus, mas pessoas que estejam localizadas aqui, né? Então, mas assim, não acontece com tanta frequência. Eu percebi que em algumas áreas acontece mais. Então, eu já percebi bastante gente na área de infraestrutura, TI, infraestrutura, às vezes até mais na parte de DevOps. Então, eu percebi bastante gente que trabalha há muito tempo, que tem bastante experiência nessa área, mas que às vezes ou não tem o bacharel, não fez a formação, ou às vezes não tem o idioma. Então, é uma dica que eu dou, assim, pra todo mundo, tipo, inglês. Aprenda inglês. Né? Muito. E outra é praticar mesmo, né? Porque o vocabulário de entrevista, ele é praticável. Você aprende a fazer entrevista em inglês, né? Eu treinei meu marido quando a gente estava vindo pra cá. Ele falava inglês todo dia no trabalho, mas é diferente, não é o mesmo vocabulário, né, técnico ali do projeto. É um vocabulário de falar de você, falar das suas soft skills, falar, né, da sua motivação. Então, é um inglês diferente, né? Então, acho que precisa praticar também, né? Sim, é uma coisa que também aconteceu no episódio passado e que eu também usei como maneira de treinar o inglês de treinar a entrevista em geral também, era aplicar para tudo quanto é vaga que eu achava. Assim, às vezes vagas que eu realmente não queria ir, às vezes é um ponto ruim para vocês recrutadores, né? Porque a intenção era somente ser chamado para uma entrevista, conversar, treinar o inglês e usar isso como degrau para aquela entrevista que a gente estava realmente focado. Mas é uma boa, né? E eu também, outra coisa, eu vasculhei, assim, dando a minha experiência também com relação a isso, eu vasculhei a internet de ponta cabeça com relação a estudo. Eu chegava até a escrever literalmente o que eu iria falar, né? Pra treinar o cérebro mesmo. Que, por mais que eu trabalhava na Embraer lá no Brasil. Por mais que a gente usasse o inglês às vezes, não é nem de longe diariamente. Então, por mais que eu já tivesse experiência, tinha morado fora, etc., como você fica um tempo sem falar, aquilo... Como é que fala? Você perde a prática, né? Então, é importante mesmo... Bom, acho que pelo menos, se você quer trabalhar fora do Brasil, acho que pelo menos o inglês você já tem que saber que você tem que estar com pelo menos o básico, né? Pelo menos essa parte. Mas uma coisa que eu gostaria de saber também, Carla, você mencionou aí a respeito das áreas, né? O pessoal de infraestrutura, o pessoal de DevOps, etc., No panorama geral, pelo menos da MCA que você tem visto, onde é que estão a maioria das vagas, assim? O que o pessoal aqui, pelo menos do universo aí da MCA, vocês procuram mais, assim? Ou isso varia com o tempo? Como é que funciona isso aí?
Olha, se tem uma vaga, que eu vou dizer que é atemporal, assim, do dia que eu entrei na MCA até hoje, nunca saiu do nosso, né, job post lá, é de software embarcado C++. E a dificuldade que eu tive para entender software embarcado aqui foi enorme, porque meu marido trabalhava com software embarcado e eu sabia que o software embarcado era, né, você trabalhava ali bem perto do hardware, né, era um negócio que você conseguia tocar. E a SML tem um entendimento diferente de experiência com software embarcado. Eles consideram muita gente que tem experiência com software embarcado no Brasil não é um software embarcado que é válido, por exemplo, para SML, porque é muito low level, é muito programação de microcontrolador, né? Você ou até, enfim, né? Driver, eles vai num nível mais baixo. E a SML, eles pedem mais no nível de aplicação, assim, um nível mais high level. Então, só que ao mesmo tempo, quando eu vou procurar por high level, aí vem, né, web, vem que também não cabe para SML, né? Não é o que eles estão buscando. Então, eu acho que essa é uma vaga que sempre está na moda, vamos dizer assim, né? Sempre está acontecendo, essa de software embarcado C++, tendo essa questão em mente de que embarcado não necessariamente é trabalhar ali no hardware, porque eu não sei, né, como é que é o teu trabalho lá na SML, mas o meu marido, ele passa o dia inteiro só no computador, assim, ele não chega a estar perto do módulo ou da máquina que ele está construindo, né? Que é bem diferente da experiência dele do Brasil, que ele realmente estava com o produto ali, testando o produto, né? E enfim, é diferente. Entendi, Carla. Eu queria que você me explicasse também, assim, trocando um pouco de assunto, mas como é que funciona essa questão de vir direto pela empresa, ou então vir trabalhar pela consultoria? Me diz melhor como é que funciona isso daí, por gentileza. Tem muita gente que me pergunta, Carla, mas por que eu iria me aplicar para uma empresa de consultoria se eu posso aplicar direto para a SML? Exatamente. Então, assim, eu entendo. Eu entendo que, né, muita gente tem esse receio de consultoria. No Brasil, a gente não tem, pelo menos eu não tive muitas boas experiências, assim, de trabalhar como terceiro. Fui terceira numa empresa e eu tinha muitas restrições, como não sendo funcionária direto daquela empresa. Eu usava crachá diferente, tinha que usar uniforme, eu tinha horário para trabalhar diferente, eu não podia entrar em algumas salas porque eu não tinha acesso. Então, eu consigo entender esse receio do pessoal, né, que vem do Brasil com essa mentalidade, eu não quero trabalhar por uma consultoria, porque, né, eu sei como é difícil, salário, paga pouco, então tem que perder totalmente esse né, esse julgamento aí do que a gente tem do que é uma consultoria, porque aqui é muito diferente. E eu não tô falando que todas as consultorias no Brasil são assim, tá? Não mesmo. Só porque eu sei que tem em algumas empresas que, né, acabou ficando, né, esse problema, né, da consultoria. E eu conversei com várias pessoas que têm essa preocupação, mas eu vou trabalhar aí, como é que vai ser? Eu vou trabalhar na SML, mas como é que vai ser para eu me integrar com o time? E assim, o meu marido mesmo falou, tem pessoas que trabalham com ele que ele não sabe se é SML, se é consultor, porque não tem diferença. Então, eu acho que isso, assim, tanto, né, questão salarial, questão de espaço no time, de você poder falar as coisas, de fazer viagem pela empresa, de participar de treinamentos da empresa, isso, assim, não tem como comparar, né, e eu acho que aqui eles realmente levam muito a sério, assim, consultor, a gente vai, né, tratá-lo como um funcionário nosso, até porque daqui a uns anos ele pode vir a ser funcionário nosso, né? Aqui é muito comum isso. Então eu acho que isso é bem bom, né, desmistificar essa questão do consultoria, por que eu vou por uma consultoria? E o lado bom de vir por uma consultoria, pela consultoria, que eu acho, né, que faz sentido, é porque, por exemplo, você vai aplicar no site da SML. Você vai concorrer com 700 pessoas.
né, você vai ser visualizado igual aquelas outras pessoas que aplicaram. Quando você aplica para uma consultoria e a gente envia o teu currículo para a SML, a gente não envia 700, a gente envia 3, 5. Então, se você passar no filtro da consultoria e a consultoria compartilhar o teu perfil com o cliente, com certeza o teu perfil vai ser revisado com muito mais cuidado, porque a gente não está compartilhando 700, a gente está compartilhando 3 ou 5. Então, acho que isso é uma vantagem, isso, né, acaba sendo bom. E outra coisa que eu também acho que dá para destacar como um benefício, assim, né, é de você ter opção. Porque você vai trabalhar numa consultoria, você tá ali, sei lá, 5, 6 meses num projeto. Percebeu que não tem nada a ver com aquilo que você esperava, né, que tá totalmente fora. Você entra em contato com a consultoria e fala, olha, meu projeto não tá acontecendo da forma que eu esperava, eu quero que vocês me ajudem a buscar outro projeto. E aí a consultoria vai buscar outro projeto para você. Você continua com o mesmo empregador, mas tendo a possibilidades infinitas, né, de ir para outros projetos. Então, acho que isso também é bem interessante. Entendi. Eu realmente, quando eu vim direto pela SML, mas aconteceu isso mesmo. Eu tinha colegas brasileiros que estavam no meu time e que, bom, no final das contas não fazia nenhuma diferença. Ele era tão empregado da SML quanto eu, sabe? Não existia nenhum tipo de tratamento diferente. Isso eu posso atestar com bastante convicção. E dizer também que não só os estrangeiros, vamos dizer assim, os expatriados que trabalham pelas consultorias, né? Muitos holandeses mesmo que são contratados via consultoria também, não é isso? Com certeza. Não, a gente tem bastante pessoal de fora, né? A gente traz bastante gente de fora, mas também tem holandeses no nosso time, né, de consultores. Exatamente. Agora, como é que fala? Você comentou um pouco antes também, no começo da entrevista, você falou, o pessoal tá preocupado com salário, não sei o que, etc. Dando um panorama geral, assim, para quem tá buscando isso. Obviamente, todo mundo sabe que o salário aqui é maior do que, sei lá, o maior salário do Brasil que você vai conseguir nessas áreas, obviamente, né? Mas sim. O que as empresas estão oferecendo no geral, assim, se você fizer um apanhado, vamos dizer assim, do geral. Além disso, também, o que elas oferecem como... como é que chama, gente, que o pessoal chama? Benefícios? Pacote de benefícios, pacote isso. De benefícios? Isso. Tá. Olha, eu acho que questão de salário, isso varia muito, porque é questão de tempo de experiência. O que eu acho bacana daqui é que eles têm eles trabalham muito com grade salarial, né? Sim. E aí eles vão ver, eles meio que fazem isso de uma forma muito lógica, assim, então eles fazem conta mesmo, você tem X anos de experiência, mais um nível acadêmico X, mais né, a tua idade é mais de 30, menos de 30, que, né, você deve saber que também tem essa questão, né, até para a questão dos 30%, né, do imposto. Sim. E tal. Então, eles vão fazer uma média e vão falar, é isso que a gente vai pagar, porque a gente tem X pessoas no nosso time com esse mesmo background e é o que a gente paga para eles. Então, eles tentam muito manter essa equiparidade, né, salarial. E o que eu acho bacana também é que tanto a MCA quanto a SML, elas pagam muito semelhante no sentido de o salário que a MCA oferece é muito semelhante ao salário que a SML oferece, porque no fim de 1 ano, de 2 anos, ou sei lá quanto tempo, né, o consultor ficar trabalhando como consultor, pode ser que a SML venha fazer uma proposta para essa pessoa se tornar funcionário, né, direto. Então, esse salário não pode dar um salto muito grande e também não pode baixar. Então, eu acho que isso é bacana também, né? Mas a questão de salário, assim, de experiência, eu acho que um nível inicial de salário seria de mais ou menos aí uns 45 por ano. E
num nível mais, de sênior, acho que até uns 65. E aí, no nível de gestão, aí já vai, né, 70, 80... até né, acho que aqui para a região de Eindhoven fica mais nessa faixa. Se você for para a área de Amsterdã, né, a Randstad lá, aí pode ser mais, mas aqui na região do norte é mais ou menos nessa faixa. Do norte, do sul. Noord-Brabant. Da Noord-Brabant, eu sempre confundo. Chama Noord-Brabant, mas a gente tá no sul aqui, né? É que é o norte da área Flemish da Bélgica, pelo que eu entendi, né? Até hoje eu não sei por que chama. Eu acho que é isso aí. Mas enfim, acho que questão salarial pode ter muita variação. Eu percebo que aqui tem muito essa questão de pagar com base na tua experiência. Então, se um candidato chega com expectativas irrealistas, eu já falo, olha, não vai acontecer. E para todo mundo que, né, tem expectativa de ficar rico na Europa, eu digo, vá para os Estados Unidos, porque assim, tem muita gente que fala, nossa, mas nos Estados Unidos eu ganharia tanto, sim, mas você não tem férias, você não tem licença maternidade, você não tem um monte de coisa, então uma qualidade de vida, que eu acho que aqui, essa questão de equilíbrio, né, trabalho, casa, família, vou lá na apresentação que a minha filha vai ter na escola, ninguém vai ficar, tá saindo mais cedo, part-timer, né, então eu acho que isso, pra mim, faz muito sentido, eu sei que pra muita gente que é viciada em trabalho, gosta muito, né, disso, então eu acho que realmente aí não é aqui, porque não sei se você percebeu também, mas até o ritmo de trabalho aqui é diferente. A pressa, a pressão, é tudo diferente. Sim, não, com certeza. Eu posso dizer que isso é bem verdade mesmo. Com relação, por exemplo, a férias, eu tinha ficado, antes de vir pra cá, eu já estava no Brasil há 2 anos sem tirar férias. E como é que fala? É diferente, né? Aqui eu achei... Bom, primeiro que a gente, pelo menos lá na SML, a gente tem um montão de férias. Isso, comparado com os Estados Unidos, é óbvio. As empresas de tecnologia lá possivelmente dão férias também, mas não é eu imagino que não seja como é aqui. E realmente o nível... Eu tenho o nível de trabalho, o ritmo que as pessoas trabalham aqui não é aquela loucura. É óbvio que tem pressão, tem vezes que você tem que entregar as coisas e aí você vai trabalhar até mais tarde um pouco, mas bom, pelo menos o meu gerente, se você começar a fazer hora extra, agora ele não tá fazendo hora extra porque tá todo mundo em casa, né? Mas na época que a gente tava no escritório, ele vai te perguntar, olha, o que tá acontecendo, tá precisando de alguma coisa, tem alguma coisa muito enrolada aí, tá precisando de ajuda, alguém tá precisando de ajudar, esse tipo de coisa. E então o ritmo era bem mais sossegado, as coisas assim... É um caos controlado, eu diria assim. Não é tão loucura. E uma coisa que eu acho assim maravilhoso aqui é que eu posso tirar um dia de férias. Sim. Não tem mínimo, né? Não tem mínimo. Você não. E assim, geralmente você não tem que marcar isso com 2 anos de antecedência. Lá no Brasil é muito comum, né? Você tem que... você quer marcar suas férias, o pessoal... você marca já no começo do ano, pro final do ano. Aí geralmente se for em janeiro ou em julho, quem tem filho tem prioridade, e aí você não pode tirar as férias juntos. Tem esse tipo de coisa também. Aqui não, eu falo com o meu gerente ou com o Scrum Master lá, sei lá, semana que vem ou daqui, sei lá, um mês eu vou tirar 2 dias ali e menos burocrático, né? Nossa, é muito menos, assim, e no começo eu achei isso estranho, eu pensei, gente, esse povo vai me olhar com uma cara estranha aqui, né? Não é possível. E outra coisa, né, eu não tinha completado nem 1 ano de empresa, eu já tinha direito às minhas férias também, isso eu achei... Você vai acumulando por mês já, né? Sim, exatamente. Então, pra mim isso foi... Assim, porque às vezes, por exemplo, agora no meio do ano é a época do verão que o pessoal gosta muito de tirar férias aqui, né? Longas férias, né? Exatamente, longas férias. E eu não tiro férias agora, porque eu no final do ano eu quero ir pro Brasil. E tudo mais. Mas, bom, eu passei 3 meses trabalhando direto, e eu queria, sei lá, vou tirar um dia. Aí, final de semana passada, eu tirei segunda-feira, viajei. Então, assim, tudo muito... Eu acho isso tudo muito tranquilo, assim. A minha personalidade é desse jeito, né? Eu sou mais tranquilo, eu sou mais acomodado, vamos dizer assim, mais sossegado. Então, casou muito bem. Mas, realmente, se você tá esperando... A pessoa tá esperando vir pra cá e ficar milionária, não é bem assim, né? Eu acho que
pelo menos com os brasileiros que eu conversei até hoje que vieram pra cá, assim, 98% deles disseram que o principal motivo era fugindo da violência. Sim. Tudo bem, dinheiro é bom, a gente vai ganhar mais, é verdade, mas assim, 98% cara, eu não quero correr os riscos que eu corro no Brasil, sabe? Sim. Pra que eu tô ganhando? Às vezes a pessoa até tem um salário bom e tal, mas você tem que viver num condomínio que mais parece uma prisão, e etc, né? Mas, enfim, eu tô divagando aqui, contando história, mas vamos voltar pro que interessa. Não, mas eu acho que é super válido, e é isso mesmo, é o que eu mais ouço dos candidatos do Brasil. A decisão da maioria dos candidatos é por causa da questão política, econômica, violência. Eu já conversei com pessoas que são concursadas, que têm, né, estabilidade, que têm um salário bom e que mesmo assim estão querendo fazer, né, dar esse passo, porque falam, olha, hoje eu nem consigo pensar em ter filhos, não é algo que eu tenho nos meus planos, porque eu não quero criar um filho, né, num lugar que eu vivo me preocupando com a questão de violência e tal. E eu entendo, eu, né, apesar de que a cidade que eu morava não era tão, né, nunca tive nenhum problema, assim, mas eu entendo, porque, né, vive com essa preocupação, vive com esse estresse, assim, né, e aqui, eu não sei, é tudo mais leve, né, tudo que você vai fazer, você vai sair, você vai voltar de madrugada de bicicleta e tá tudo bem, você não fica com aquela preocupação, né? Então acho que isso tira um peso, né? Claro que tem todas as questões também de você morar fora, de você, né? Tem o preço também, né? Que você claro. paga, mas acho que, enfim, cada um sabe o que vale a pena, né? Mas você perguntou dos benefícios, eu acabei esquecendo de falar. Eu acho os benefícios, assim, o contrato daqui eu acho ele muito simples. É salário, um 13º que eles chamam de holiday allowance, né? Tem, algumas empresas oferecem benefício de um desconto, né? Um grupo de plano de saúde, que aqui não é obrigatório, então tem algumas empresas que oferecem isso. Conheço algumas empresas que oferecem, e mais startups, assim, né? Que daí oferecem massagem, comida liberada né, frutas liberadas no escritório. Mas, no geral, eu acho o contrato daqui muito direto ao ponto, assim, como os holandeses, né? Salário, holiday allowance, e algumas têm bônus, né? Divisão dos lucros. Mas não tem, eu acho, é muito pouco comum. Tem a questão de vale alimentação, vale refeição. Algumas têm a questão da pensão, né? Como é que fala? Exatamente, a pensão mesmo, a aposentadoria, né? A aposentadoria, é isso, que daí eles também, a empresa paga, ou o funcionário entra com uma coparticipação. Então, acho que isso é o mais comum, assim. Então, comparado com o contrato do Brasil, eu acho o contrato do Brasil muito mais pesado, assim, muito mais, ele te dá muito mais benefícios, né? Um pacote muito mais completo. Às vezes carro, gasolina, um monte de coisa. Aqui eu acho ele mais compacto, assim, e é meio que você ganha um salário, você faz o que você quiser com ele. E no Brasil tem aquela questão de, vai ter desconto disso por causa disso, vai ter desconto daquilo por causa daquilo. Então, aqui eu acho que tem uma... É mais simples mesmo. Sim, sim. Eu também tive essa impressão também quando eu... comparado com o que tinha... Cheguei a ter vale refeição e vale alimentação no Brasil. Aqui não tem nada disso, você paga seu próprio almoço ou... Leva a marmitinha. Leva sua marmitinha, né? Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei aqui, no meu primeiro dia de trabalho na SML, eu fui almoçar com os meus colegas lá, e a gente foi à cantina. E aí quando eu vi o pessoal lá que eles estavam comendo, eu falei, não, vocês estão lanchando, o que é isso aqui, né? O pessoal tirou um sanduichinho com queijo assim, eu falei, não, gente, calma aí, cadê o feijão, o arroz? O pãozinho, né? O pãozinho, exatamente. E 30 minutos, né? Pelo menos a maioria das empresas é 30 minutos de almoço. Exatamente, 30 minutos. E que o pessoal geralmente usa pra caminhar, né? Geralmente, o que eu reparo isso muito... Às vezes eles comem na mesa e usam os 30 minutos do almoço pra dar uma caminhada lá
no pátio Ou da empresa. almoçam comendo, né? Não sei se... Ou almoçam comendo. Almoçam caminhando. Andando, isso. Isso, almoçam com um potinho na mão e andando na floresta. Exatamente. Isso é muito bom, isso. Eu acho muito engraçado. Mais holandês impossível, né? Práticos até na comida. Exatamente. E... Ô, Carla, além da... Assim, eu sei que vocês atuam pesado aqui na região de Eindhoven, etc. Vocês contratam pessoal para ir para outras regiões, não só aqui da Holanda, mas para fora da Holanda também aqui na Europa, ou o foco é aqui? O foco é aqui. A gente tem escritórios MCA na Suécia, MCA na Itália, mas daí cada escritório foca na região, né? Então a gente tem muitas vezes alguns candidatos vêm, eu vi uma vaga lá na MCA Espanha, você pode, né, aplicar para a empresa? Eu falo, não, porque eu não tenho contato com a empresa. O que eu posso fazer é compartilhar o seu currículo com a MCA Espanha, né, com a recrutadora de lá. Mas eu não consigo influenciar mais do que isso, porque os nossos contatos, eles são aqui na Holanda. Entendi. Que mensagem você passaria para um profissional brasileiro que está buscando uma carreira no exterior? O que ele deveria começar a fazer a partir de amanhã? Quais são fazendo um fechamento aqui de maneira resumindo a nossa conversa, que dicas você daria? Alguma coisa que eu não perguntei, às vezes você acha importante mencionar também? Tá. Bom, a primeira coisa é atualize o seu LinkedIn. Deixe ele... Assim, se precisa de ajuda, né, busca ajuda. Eu inclusive, já me voluntariei algumas vezes para ajudar pessoas para rever o currículo, para olhar e dar umas dicas, né? Acho que isso é importante. Ou às vezes tem algum amigo, alguém que, né, tem experiência com isso, então acho que é super válido. Receber feedback, né, crítica do currículo, ver se está claro. Então acho que é escrever um bom currículo e o LinkedIn igualmente, né? Então, de repente, pode até usar o mesmo, né, o mesmo formato para os dois. Então, primeira coisa, acho que é isso, é ter uma apresentação, né? A segunda coisa é conexão, né? Networking, conversar com pessoas que, né, você está no Brasil, conhece um monte de gente que está trabalhando aqui. Ou não conhece, mas, né, LinkedIn tá aí para isso, para você fazer conexões, entrar em contato com pessoas. Eu recebo direto, né, solicitação de conexão com pessoas, olha, eu estou interessado em vagas, e eu leio todas as mensagens, eu respondo, tento, né, responder todas as mensagens, às vezes uma ou outra acaba passando despercebida, mas eu tento, assim, a cada um mês eu vou entre as minhas mensagens lá ver se não tem nada perdido para retornar. Então, conexão, conversar com as pessoas, aproveitar o networking e de fato, se expor, né? Mostrar que se mostrar para o mundo. Então, acho que deixar o currículo, né, impecável, acionar a sua rede para mostrar que você está buscando essa oportunidade, se preparar para a entrevista. Desde inglês, né, praticar o inglês, e aí pode ser com esposa, marido, filho, cunhado, né, usar o inglês e o inglês de entrevista. Acho que isso é o mais importante nesse momento. Mas também praticar entrevista. Isso que você falou que você fez, né? De escrever realmente o que você vai falar. Isso ajuda muito a gente a gravar. Eu fiz a mesma coisa quando eu fui fazer minha entrevista aqui. Então, eu acho que isso, pra gente que não é nativo, né? Que a gente não tem o inglês como nosso idioma nativo, escreve lá mesmo, né? Em inglês, o que você vai responder se a pergunta X, né, cair na entrevista. E cria todos os cenários, né? Então, eu, por exemplo, quando eu fui fazer minha entrevista aqui, eu digitei lá no Google, entrevistas mais comuns na entrevista. As perguntas mais comuns, né? E aí eu escrevi todas elas, escrevi resposta para todas elas, conectei com o meu currículo de onde eu tinha, né, onde que eu tinha colocado aquela experiência e decore o seu currículo mesmo, né? Fica feio você falar que ficou 10 anos numa empresa, sendo que no teu currículo diz que você ficou 8. Então, de fato se apropriar da informação, a informação que é sua. Então, acho que você se apropriar disso, se preparar para uma entrevista.
E aí eu acho que fora isso, assim, de preparar e é aplicar e de fato, né, não só conectar o teu networking, mas de fato começar a aplicar para as vagas, e aí aplicar, não ficar só no LinkedIn, né, porque às vezes tem muitas empresas que elas são pequenas e elas não têm dinheiro para pagar um slot lá no LinkedIn, né, é caro. Então aplica no site da empresa, sei lá, viu uma empresa legal no LinkedIn, entra na página da empresa e vê, de repente as oportunidades que eles têm não estão no LinkedIn, estão no site deles. Então acho que isso é interessante também, se não se ficar preso só a uma ferramenta, né? E tem outra que também é boa, porque tem muitos países, a Holanda também tem um site que eles usam nacional, né? Um site nacional de vagas. E aí é bom você também saber quais são esses sites para aplicar, né? Ficar sabendo das vagas naquele local que você está procurando. Então acho que isso também é uma boa para aumentar aí as chances. Então, resumindo, LinkedIn, currículo, conexão, networking e fazer a preparação, né? Fazer essa apropriação de informação sobre você para você se sentir confortável na hora de fazer a entrevista. Sim, sim. Carla, antes de mais nada, muito obrigado novamente pelo aceite aqui de ter vindo conversar com a gente. Eu achei muito bom essa nossa conversa. Assim, muitas coisas que você falou eu já sabia, assim, por experiência própria, mas sim, foram coisas que eu demorei anos e anos para poder internalizar e entender que as coisas funcionavam assim, muita pesquisa e muitas horas sentado na frente do computador e para poder eu entender que as coisas funcionavam dessa maneira. Então isso que você falou agora, em que nós conversamos, acho que 1h30, pra mim como é que se diria em português, né? Seria invaluable em inglês, né? Mas dicas em cima de dicas, coisas que realmente, se a pessoa estiver interessada, ela ouvir essa nossa conversa aqui, eu tenho certeza que vai sair na frente, viu? Tomara. A minha intenção é ajudar mesmo. Várias vezes eu faço entrevista com brasileiros, eu falo assim, olha, tudo bem que a tua motivação é essa, você falou pra mim, mas quando você for na outra entrevista, você fala outra coisa. Então, a minha intenção mesmo é ajudar. Eu gosto muito de poder, né, dar essas dicas, de contribuir, de realmente ajudar as pessoas a atingirem, né, os objetivos. Então, eu agradeço muito o convite, porque é realmente um negócio que eu gosto de falar sobre, de dar essas orientações. E eu me coloco à disposição também, né? Pode deixar meu contato aí. Pode me adicionar no LinkedIn, pode mandar o currículo pra eu dar uma olhada. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas uma hora eu respondo, então pode até me cutucar ali e falar, olha, eu te mandei, você não me respondeu. E, enfim, eu fico à disposição mesmo de quem precisar aí de umas dicas. Pois é, pessoal, vamos aproveitar a oportunidade, não é todo dia que você tem uma recrutadora brasileira trabalhando no exterior, não é isso? E mais uma vez, muitíssimo obrigado. Imagina. Bom final de semana. Pra você também, bom final de semana.